Muito boa tarde a todos os amigos do site Stormer.oficial. Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer pelos amigos. Tudo bem? Como vocês estão? Dia 13 de setembro de 2019, são 17 horas e 7 minutos e eu estou iniciando a gravação então do nosso vídeo de hoje, que é um vídeo dissecando os trades de hoje. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, eu recebi aqui pelo correio um presente respectivo ao meu aniversário, que foi dia 24 de agosto, chegou agora pelos correios, muito obrigado. Acertou em cheio o meu vício maior, chocolate. Final de semana vai ser um final de semana bem feliz, comendo bastante chocolate, que é o que eu gosto realmente, é um dos meus vícios maiores na vida, junto com café, né? E o meu bom whisky. Se bem que o whisky é mais social, né? Mas o chocolate eu como sem moderação, como se diz. Bom, gente, vamos falar então um pouquinho sobre o que eu fiz hoje no índice futuro. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, esse tipo de coisa toda. Que é o que eu geralmente costumo fazer aqui com vocês no dia de hoje, para a gente poder validar as táticas, as técnicas que eu vou empregando, tentando passar para vocês o máximo possível de conteúdo e conhecimento que eu possa fazer. Naturalmente, seria legal se desse um like, ajuda bastante a gente aí, e compartilhar com os amigos de vocês. Mas deixa eu colocar aqui na tela então o índice futuro. Ele abriu, como vocês estão vendo aí, essa foi a abertura do índice futuro, um gap de alta. Na verdade o mercado vem fazendo vários desses gaps, vem fazendo movimentos muito parecidos, né? Então olha só, faz um gap de alta, recua, faz um pico, recua e faz outro pico, daí afunda, e aí fica de lado. Aí o movimento seguinte foi inverso, né? Fez uma abertura em alta, depois recuou, perdeu o fundo uma segunda vez, depois rompeu o topo. Isso aqui é o inverso desse dia anterior, né? Então o mercado não está sendo muito criativo ultimamente, né? Eu não estava acompanhando de cara o pregão no início do dia, sendo bem franco, porque eu estava voltando de São Paulo. Então eu não estava olhando aqui no início do dia o pregão. Vejam que a gente abre, a linha vermelha representa a máxima do dia de ontem. A gente abre em gap de alta. Logo a seguir a gente forma este inside bar que vocês estão vendo aqui. Esse inside bar ele não é acionado nem para cima e nem para baixo. E o candle seguinte é um novo inside bar. Até aqui eu estaria considerando seriamente a possibilidade, se eu estivesse olhando o mercado, disso ser um parede de proteção, considerando uma compra nessa ruptura, e meu stop ficaria daí nessa máxima, e meu alvo seria 161 para cima, mas também estaria considerando uma venda, e eu vou explicar por quê. Bom, segunda-feira, gente, nós temos o quê? Segunda-feira nós teremos realmente o vencimento das opções, e a gente sabe que normalmente a sexta-feira anterior ao exercício das opções, o mercado não consegue se deslocar muito para nenhum dos lados. É o momento em que o mercado realmente fica como? Ele fica completamente, absolutamente e totalmente enfraquecido. Porque quem está vendido nas opções não vai querer deixar que o mercado suba. Então o cenário hoje, depois de um gap de alta, seria fechar o gap mais provável e talvez ficar no movimento de recuo. Então sim, pelo fato de nós estarmos numa sexta-feira véspera de exercício de opções, eu consideraria sim uma venda na perda dessa mínima, com stop acima daí da máxima do dia. E meu alvo seria no mínimo recomprar parte dessa posição para tirar o trade do risco, no meu risco projetado para baixo. Então na mínima do dia seria recomprar parte da posição e depois, se o trade continuasse evoluindo, terminar somente no fechamento completo do gap aqui embaixo. Bom, aí o mercado, se eu estivesse olhando, teria feito o movimento que a gente viu, né? Um inside bar rompido para baixo. Veja como o estocástico lento estava sobrecomprado nesse ponto. O mercado segue recuando, faz daí este candle que vocês identificam como preço de fechamento de reversão. Eu não compraria esse preço de fechamento de reversão, basicamente porque ele está com o VWAP virado para baixo,
com o estocástico lento virado para baixo e com o momento perdendo força. Então, e é bem verdade, estávamos em cima desse topo anterior aqui. Não é um trap, não é um trap. Para ser um trap teria que romper a máxima desse candle, e não é o caso. E aí o mercado faz isso. Então este ponto aqui é um pré-fechamento de reversão que foi rompido, sim, sem dúvida alguma, mas rompido contra o VWAP caindo em um dia que aparentemente está sendo construído véspera de exercício de opções. Já dá até para desenhar um canal de baixa aqui. Mas o fato é que, uma vez que a gente tenha perdido essa mínima, o mais provável é que a gente venha fechar o gap. Então, se eu já não estivesse vendido desde lá de cima, eu venderia mais na perda da mínima desse candle, porque perdendo a mínima desse candle, nós teríamos o acionamento de todos os comprados que compraram esse candle, estariam acionando seus stops e o mercado afundaria. E o mercado fez o quê? Uau! Perdeu, acionou mais venda. Essa venda eu largaria com o stop acima dessa máxima. E o mercado segue o movimento, faz mais um sidebar, que não me geraria compra. Por que não? Operar contra o VWAP não é muito sensato. No próximo candle, aciona mais venda. Então, veja que chegou a romper a máxima do sidebar. Chegou a romper a máxima do sidebar. Inclusive, acionou os stops de quem fez essa venda aqui. E essa operação, aqui eu já estava olhando no mercado, aqui eu fiz. Eu fiz uma venda aqui, estopei aqui. Só que eu vendi de novo quando perdeu essa mínima. Então, abriu aqui, rompeu, bateu no meu stop, quando voltou e perdeu a mínima, eu vendi de novo. E agora com o stop dessa nova posição vendido, acima dessa máxima. O mercado, então, fez um novo movimento de baixa, com uma sombra inferior de novo, mostrando que os compradores estavam tentando defender essa região. Eu ainda não tinha sido estopado nesse meu segundo trade. Fez um novo inside bar, que eu poderia ter vendido a perder essa mínima de novo. Teria dado mais uma venda. Aí eu puxei o stop dessa minha venda para essa máxima. Tá, então já estava com o meu stop agora um pouquinho mais perto do meu ponto inicial. O meu alvo, a gente está vendo ali nessa realização. O mercado bate no alvo e eu terminei esse trade. Matei o trade completamente. Tá. Podia ter deixado um pouco mais longe ali no fechamento, até poderia, mas eu esperei um novo sinal, que foi esse aqui, ó. O mercado faz movimento de alta, dá uma subida e faz esse candle aqui. Ainda não, um inside bar, VWAP caindo, mais um ponto plausível de venda. E agora eu tenho inclusive um canal de baixa que eu já posso desenhar, que é este. Próximo candle, não acionou a venda ainda, e aqui seria uma venda absolutamente perfeita quando perdesse essa mínima. Porque esse candle encosta no VWAP, faz uma sombra superior, não consegue fechar acima dele. Seria uma ótima venda com stop acima dessa máxima, mas eu estava almoçando. Então eu perdi esse trade. Estava almoçando, né? E acabei então realmente não pegando esse trade, que seria um trade perfeito, em que eu teria basicamente como alvo 2 vezes meu risco por baixo. O mercado vai até o alvo, em 20 minutos está no alvo. Teria sido um belo movimento em que eu teria capturado 200 pontos com facilidade, mas não peguei. Logo depois o mercado fez essa movimentação que vocês estão vendo aí, esses vários candles consecutivos de baixa, e o inside bar. Vou comprar aqui? Não, cara, não vou usar inside bar para compra dentro de uma tendência de baixa do dia. Não, nem pensar, não façam isso. O mercado faz isso, isto,
Isto. Eu podia sim ter vendido a mínima desse inside bar aqui. Eu não fiz. Mas daria para ter feito a venda. A tendência era de baixo, inside bar, poderia ter feito a venda. Faz um novo inside bar. Compra agora, Flávio? Não vou comprar não, cara. Eu tô procurando saída de venda. Repicou, tô vendendo. Daí o mercado faz isto. O repique que eu tinha pedido. Este repique traz os preços exatamente até a abertura desta barra enorme. Essa barra não foi produzida por pessoas físicas, foi produzida por robôs e instituições. Então ela é uma barra que vai ser defendida. E aqui está a defesa, essa sombra superior. Então eu marquei uma venda na perda da mínima desse candle, e essa venda eu fiz inclusive lá no Café Tricô e Ações, ao vivo lá com o pessoal. Aí eu marquei minha venda ali na perda daquela mínima. O meu alvo era o quê? Uma vez o risco para baixo para realizar parcial. E depois, basicamente, 2 vezes o meu alvo para baixo. Em 104,257. Não. Depois eu desenhei meu alvo aqui, ó, perto da mínima do dia anterior. E aí o mercado fez o quê? Logo depois de eu fazer aquela venda, o mercado fez isso. Bate no nosso alvo de realização parcial. Realizado o parcial. Já não tem mais risco no trade. Ele começou a ameaçar um repique. Com este candle aqui, que é um preço de fechamento de inversão. Ah, mas tu não vai comprar aqui, Stormer? Não! Por que não? Porque a tendência do dia VWAP caindo é uma tendência de baixa. Eu não vou assumir sinais de compra uma tendência de baixa. E aí, o mercado fez isto. Agora ainda é a meu favor. Agora o trade começou a evoluir. Começou a se aproximar do meu alvo. Yes! Trade feito. Tá? Bate no alvo, que é a mínima do dia anterior. Até acelera ainda mais. E faz agora esse piquezinho que a gente está vendo aqui. Eu acho que o dia de hoje foi um dia muito bom para fixar o conceito de: se você estabeleceu um VWAP caindo, se você estabeleceu um canal de baixa, se você estabeleceu topos e fundos em queda, não opere sinais de compra. Ignore todos os sinais que aparecerem para compra, porque eles vão falhar. Eu acho que essa é a principal lição retirada no dia de hoje. Se eu tenho VWAP caindo, se eu tenho canal de baixa, se eu tenho topos e fundos em queda, apareceu um sinal de compra, eu ignoro ele. Tipo assim, finge que nem vejo. Estocagem entra embaixo, finge que não vejo. Porque a tendência do dia de baixa, e ela é maior do que todas. E aí, nessa situação, eu vou buscar o quê? 1, 2, 3 de venda. 1, 2, 3 de venda. 1, 2, 3 de venda. Esse sinal que eu fiz aqui lá no Café Tricô e Ações, esta venda feita aqui, é 1, 2, 3 de venda. É 1, 2, 3 de venda. Certo? Outro dia eu posso falar sobre 1, 2, 3 de venda, como é que funciona especificamente essa forma de operar uma tendência. Tá? Mas aqui, ó, para quem já conhece o Dave Landry, este candle aqui é um Dave Landry de venda. Este candle ele tem a máxima acima da máxima dos 2 candles anteriores. Quando perde essa mínima, Dave Landry de venda. Aqui é uma outra venda, ó. Olha como esse candle aqui tem a sua máxima acima da máxima dos 2 candles prévios. A perda da mínima desse candle é mais uma venda, Dave Landry de venda. Aliás, quem operou os Dave Landry de venda hoje, o dia inteiro, só se deu bem. Ó.
Vamos lá. Se o cara tivesse decidido, eu vou operar os Dave Landry de venda que aparecerem hoje, a partir do momento que o VWAP vai virando para baixo, tá? Então, quando é que ele teria vendido? Esse candle tem a massa mais alta que os dois prévios quando perdeu essa mínima. Ganhou dinheiro. Quando é que ele vendeu de novo? Esse candle, máxima mais alta que os dois prévios, venda na perda mínima, ganhou dinheiro. Daí ele teria feito uma outra venda aqui, que foi a que eu fiz aquela original. Teria feito uma outra venda aqui, quando perdeu a mínima desse Dave Landry. E aqui, gente, o que está acontecendo no final do dia? Olha o Dave Landry aqui, ó. Ó. Aqui não, né? Esse aqui é o Dave Landry. Mas daqui a pouquinho vai dar mais venda. Aqui já é 1, 2, 3 de venda. Perdeu essa mínima aqui, é mais uma vendinha. Que eu vou ter que estar fazendo. Agora já são 17h23, mas eu estaria vendendo aqui agora, nesse ponto, dentro do meu modelo, exatamente agora, fazendo a venda. O meu stop estaria, se eu tivesse mais tempo de pregão, meu stop estaria acima dessa máxima. Então aqui eu tenho um risco de quanto? 103 pontos. Esse é o resultado do dia meu, tá? Eu vou fazer aqui essa operação. Pronto. Esse é o resultado do dia porque eu operei super leve hoje. Hoje eu operei com a mão absolutamente leve, tá? Então eu estou com R$430 no dia de hoje. Olha ali, acabei de fazer mais uma venda pelo 1, 2, 3. Tá? O alvo está em 103, 642 para metade da posição. E o alvo final, 2 vezes meu risco aqui, 103, 519. Tá? Então isso aqui é um trade, 1, 2, 3 de venda. Tá? O Dave Landry vai ser confirmado assim que nós perdermos a mínima deste candle aqui, que já aconteceu inclusive. Tá? Então teria mais um Dave Landry de venda aí sendo acionado agora. Todo mundo que comprou nesses 4 candles começa a estopar suas posições e isso empurra o mercado para baixo. Claro que agora a gente já está no after, né? Já estamos no pós-pregão, então o mercado já perde bastante liquidez, já não tem mais tanta liquidez. E os sinais não ficam mais tão confiáveis assim, até por isso que eu operei bem de levezinho. Eu estou arriscando aqui R$105, ou seja, mesmo que eu seja estopado, eu ainda termino o dia com algum lucro nessa operação. Mas o meu alvo está ali, ó, basicamente a amplitude dos 3 candles projetado para baixo a partir do ponto que rompeu. Não sei se a gente vai conseguir chegar lá. Enquanto o mercado vai fazendo isso daí, eu vou mostrar uma outra operação que eu poderia ter feito hoje de manhã, mas eu não fiz, porque eu não estava olhando o pregão no início do dia, mas um aluno meu fez e perguntou se estava correto, ele estava perfeito na leitura dele. SUSB 3, esse meu aluno, disse que hoje comprou um preço de fechamento de... Não, um parede de proteção. Ó. Então ele viu este primeiro candle do dia em forte alta. O segundo candle formou uma retração de volatilidade. Quando rompeu essa máxima, ele tomou a posição com o stop dele abaixo dessa mínima. Tá? O alvo não foi atingido, infelizmente, o dia enfraqueceu, né? O alvo seria toda essa amplitude para cima, em 161. Estaria em 34,37. Infelizmente, o alvo não evoluiu. E ele deve ter finalizado o trade dentro do leilão de fechamento com 0,41% neste day trade de SUSB 3, usando o modelo parede de proteção. Vamos olhar ali o índice futuro, ver como é que ele está evoluindo, ali o tradezinho que a gente fez. Por enquanto, não está indo nem muito a favor, nem muito contra, muito antes pelo contrário. Enquanto o pregão não vai se desenrolando ali, enquanto o ativo não vai indo para nenhum dos lados, a gente pode trocar uma outra ideia que é importante eu conversar com vocês. Gente, uma das coisas mais importantes que um trader deve ter em mente sempre é uma boa forma de registrar as suas operações. Tá? Então vocês precisam ter uma boa planilha de Excel em que vocês consigam realmente assinalar as suas entradas, os seus stops, os seus alvos, muitas vezes o dia e o horário que vocês tomaram a posição, qual foi a estratégia que vocês desempenharam naquele trade.
para que depois vocês possam mensurar estatisticamente como é que está sendo o desempenho das operações de vocês. Aí eu vejo que as pessoas muitas vezes pecam nesse sentido porque elas não fazem análises concretas de como que elas estão operando, de como que elas estão trabalhando, de como que elas estão buscando as operações delas. E daí nesse cenário, o que acaba acontecendo, como elas não têm um bom registro, elas não conseguem dizer onde que elas estão acertando, nem tampouco onde que elas estão errando. E aí, simplesmente dessa forma, elas não conseguem entender o que elas precisam fazer para corrigir os erros, para realmente se tornarem vencedoras. Então não cometam este equívoco. Não cometam este equívoco. Registrem minuciosamente as operações de vocês, para que vocês consigam eficientemente saber o que estão fazendo de certo e o que estão fazendo de errado. Eu uso uma planilha, tá? Não é uma planilha que eu fiz, é uma planilha que eu comprei, né? E eu queria mostrar essa planilha para vocês porque eu acho que é uma planilha que pode ajudar muito a vida de vocês. Essa planilha aqui. Onde é que tá? Onde é que tá? Essa aqui. Eu uso essa planilha aqui, pessoal. Tá? Que é Trading Journal Spreadsheet. Em inglês, infelizmente em inglês. Tá? É uma planilha bem legal. Ela é bastante completa. Tá? E ela permite uma série de coisas serem assinaladas para os diferentes tipos de mercado. Ações, opções, futuros, forex, long and short, que eu faço muito, CFD e criptos. Então essa aqui, ó, é a planilha representada. A gente consegue ver ações. Aqui é o diário das operações. Ó. Tu vai registrando a ação, se for uma compra, uma venda, a entrada, a data, horário, se quiser, né? Quantidade de ações, preço que pagou, onde é que está o stop, onde é que seria o alvo, o preço que saiu. E aqui os resultados vão sendo aportados. E aqui tu coloca o tipo de estratégia que você fez para comprar. Se foi aqui um inside bar, se foi um preço de fechamento de versão, se foi um 2, 3, se foi um ponto contínuo, se foi um FR2, se foi um pavio. Aqui aparece o dia da semana. Se foi um trade a favor da tendência ou contra, tu coloca. Se é um position, se é um day trade. Aí depois aqui tu coloca se tu fez algum erro operacional, por exemplo, uma saída ruim, uma ordem ruim, um stop ruim, saí muito cedo, saí muito tarde, fiquei com medo, saí por estresse, não planejei a operação, tamanho estava errado, se eu entrei sem regras. Então tu pode assinalar todos os erros que você está cometendo e aqui você coloca o grau do teu trade, se tu achou que foi um trade perfeito, se foi um trade super bom, se foi um trade bom, se foi um trade medíocre, um trade ruim, terrível, se não teve regras, se foi um trade devastador, né? Tu pode colocar tudo isso. E aí quando você tem, e aqui aparece a curva de capital sua, né? Claro que no início você registra quanto que você entrou de capital. Aqui aparece o resultado, o lucro ou prejuízo dos trades, a quantidade de trades que deram certo, percentual de acerto, o payoff, né? E aí você vai registrando tudo aqui, ó. E aí, essas são as de ações. Quando você quiser olhar a estatística, você entra na análise aqui, ó. E aí, quando entra na análise, aparece o quê? Ó, foram 653 longs, 500 shorts. Nível de acerto, 60% nos longs, 56% nos shorts. Qual é o melhor dia da semana para operar? Melhor dia da semana para operar foram operações Monday, aqui segunda-feira,
Não, melhor foi quinta e sexta. Meu nível de acerto. Quais foram os dias ruins? Aqui, esse sábado aqui foram Forex, que eu andei fazendo algumas coisas aí, deu bobeada. Aqui aparece Scalp, Day Trade, Swing Trade, Position, Investimento. E daí aqui, ó, aparece o tipo de estratégia. Por exemplo, barras vermelhas ignoradas. Eu operei 12. E foi esse o resultado naquele período. 75% de acerto. Preço fechamento de aversão. Inside bar. Joy de Napoli. Estocástico. IFR2. Com nível de acerto e resultado do período. Certo? Com isso, então, a gente consegue literalmente ter um raio-x exato de como é que estão andando nossos sistemas operacionais. E se o cara preencher ali os mistakes, ele começa a ver o que ele fez de errado. Ah, eu estou saindo muito cedo, consistentemente. Ou estou saindo muito tarde, consistentemente. Ou estou entrando muito tarde, ou entrando muito cedo. Então o cara consegue, de fato, começar a entender o que ele está errando e o que ele está acertando nessa planilha. O que é uma planilha extremamente útil para um trader. Claro que não há necessidade de uma planilha tão poderosa assim se a pessoa vai fazer trades mais leves ou mesmo em menor quantidade. Cara, eu acho que é um investimento que acaba valendo a pena. Bom, o trade não evoluiu, veja que ficou aqui de lado, o mercado está quase terminando, eu vou liquidar o trade, eu vou zerar a operação. Eu esperava que o mercado fosse mais rápido para o alvo, zerei a operação, saí do trade. E vou finalizando nossa conversa aqui de hoje. Eu tenho uma outra planilha que seria basicamente essa outra aqui. Que é esta. Essa planilha aqui eu acabei, na verdade foi uma aluna minha quem fez, ela me cedeu a planilha gentilmente. E daqui a gente consegue colocar o início da operação, preço de entrada, primeira posição. Se ele fizer uma segunda entrada, ou até mesmo uma terceira, até mesmo uma quarta entrada, vai calculando o que seria o preço médio. E aqui a gente observa o ponto de saída, quanto tempo durou o trade, e aqui a curva de capital que vai crescendo dentro daquela caixa. E daí eu divido meu capital por caixas, né? Cada caixa vai sendo operada de maneira absolutamente independente. A gente está vendo aqui então a evolução das diferentes caixas para diferentes modelos operacionais. Então tem a caixa de futuros, tem a caixa de day trade, tem a caixa de dólar, tem uma caixa de IFR2 e assim por diante. É uma planilha também bastante interessante. Eu vou pedir o pessoal liberar ali para vocês no site, para vocês poderem utilizar se vocês quiserem. Aquela outra que é paga eu não consigo liberar, obviamente, porque ela quando tu compra, ela fica ligada a um computador específico. Então a gente não tem como estar disponibilizando para os amigos. Aí, se vocês tiverem interesse naquela, teriam que entrar nesse site aqui, Trading Journal Spreadsheet. Eu não tenho absolutamente nada a ver com eles, eu só acho que o trabalho deles é muito bom. E quando eu entendo que o trabalho de uma pessoa é um trabalho muito bom, eu divulgo. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Lembre-se, se vocês gostaram desse Dissecando os Trades do dia de hoje, isto não é uma atividade gratuita, vocês têm que pagar uma coisa. Sabe qual é o pagamento? Thumbs up. E compartilhar. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Que vocês tenham um excelente final de semana. Já deixo o convite para o Position no domingo, às 19 horas. Chat Position comigo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre operações de gráfico semanal. Até lá. Tudo de bom.